E aí, meu lindo, seja bem-vindo. Esse aqui é o nossa parte 2 praticamente do último vídeo. Se você não viu, corre lá, velho. Vê o primeiro vídeo primeiramente, que hoje a gente vai continuar a nossa parte 2 do nosso vídeo. A gente começou falando sobre deserto, hoje eu quero falar sobre estrutura, cara. Mas antes de eu começar essa mensagem, primeiramente, eu quero te convidar a duas coisas. A primeira é, se no momento da palavra você começar a ter tendo experiências com Deus, saia desse vídeo, vai ter todas as experiências com Deus, vai mergulhar no Senhor, vai você falar com Deus, vai você ter o seu tempo de oração. Segundamente, cara, peço que você, se você tá curtindo os nossos vídeos, compartilha com a galera, manda pros seus amigos, curte esse vídeo, sabe? Já se inscreve também no canal, comenta aqui embaixo, é importantíssimo para que a gente possa alcançar mais pessoas e também ver que você tá curtindo o nosso conteúdo. Certo? Vamos começar com uma oração antes, então feche seus olhos onde você tá, coloca a mão no seu coração, repita assim: Senhor Jesus, nesse dia eu tomo posse, Pai, do teu sangue, da tua palavra e do teu poder. Senhor Jesus, eu te peço hoje, gera em mim estrutura para suportar as tuas promessas e a tua presença. Deus, me lapida, me transforma, destrói os meus sonhos e coloca os teus sonhos, que eu esteja nas tuas mãos para fazer a tua vontade e o teu querer, Pai. Eu te agradeço e eu te peço essa única coisa, gera em mim estrutura, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você estava no último vídeo, você vai entender um pouquinho do que a gente estava falando. No último vídeo a gente falou muito sobre o deserto, que é o trajeto que Deus faz para que a gente possa gerar uma palavra que eu falei no final do vídeo: estrutura. Agora, que tipo de estrutura é essa que Deus quer que nós tenhamos? Vamos ler um pouquinho de um homem de Deus que mudou a história, que mudou todo o evangelho. Na verdade, ele não mudou o evangelho, ele foi o acréscimo do evangelho, que foi o grande apóstolo Paulo. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, a gente vai ler sobre uma carta que ele escreve aos Coríntios, falando sobre uma experiência que ele teve com Deus, que ele pensou que ele iria morrer. Mas existia um poder, uma mensagem muito grande por trás disso. E a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Vamos lá, no versículo 8, quando ele diz o seguinte: Irmãos, queremos que vocês saibam das aflições pelas quais nós passamos na Ásia. Nós fomos esmagados e oprimidos. Anota essas duas palavras: esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que nós não iríamos sobreviver. De fato, nós estávamos esperando a morte, mas como resultado, nós deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita até mesmo os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Uau! Que mensagem! Olha que homem de Deus! Querido, nós vamos ver até mesmo um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ele falando que ele estava passando por um tempo de deserto, de tanta provação, de tanta aflição, que ele mesmo diz na carta dele que ele pensou que ia morrer, que ele não ia suportar. Parecia que Deus tinha abandonado eles, parecia que Deus não queria mais falar com eles, que Deus tinha lançado eles embora para que eles sofressem e morressem, como se Deus fosse um Deus punitivo. Mas na verdade, o apóstolo Paulo, no mesmo texto em que ele fala isso, ele já sabe a resposta. Como resultado, nós deixamos de confiar em nós mesmos e confiamos totalmente em Deus. E ele ainda mesmo fala, né? Nós aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Mesmo se ele morresse, ele sabia que ali ele está nas mãos de Deus, que era o plano e o projeto de Deus. Então, querido, um homem que passa por muitos desertos, ele começa a compreender isso, que quanto mais ele é exprimido, melhor é o suco. Quanto mais pressão ele aguenta, melhor é o diamante, sabe? E, querido, eu quero te mostrar hoje o que Deus quer. O que Deus quer que nós carreguemos? O que Deus quer que nós carreguemos? Por que Deus libera tantas provações? Por que Deus libera esses desertos? Qual o motivo de Deus fazer isso na nossa vida? Qual é o sentido disso? Vamos lá então para 2 Coríntios capítulo 4, a gente vai falar exatamente sobre isso que a gente está conversando. Olha só o que a Bíblia diz para a gente, lá no versículo 7. Agora, nós mesmos somos como vasos, frágeis de barro, que contém este grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Fomos perseguidos, mas nunca abandonados. Somos derrubados, mas nunca destruídos. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua
a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Meus amigos, olha o versículo 16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, nós não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os nossos olhares naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos irão passar, mas as que não vemos irão durar para sempre. Meus amigos, não preciso nem mais pregar aqui hoje. Você carrega essa glória. Você carrega essa majestade. E o deserto ele vem para mostrar isso, que você é um tesouro de barro, frágil, que carrega algo muito precioso. Então eu quero te mostrar, cara, que Deus ele te coloca nessas provações, nesse tempo que parece que Deus está em silêncio, para gerar uma coisa em você: estrutura. Deus ele quer fortalecer o nosso homem interior. Deus quer fortalecer as suas convicções da presença dele. Deus quer colocar você constantemente com a palavra dele dentro de você. Eu quero que você vá lá para 2 Pedro. Quero que você caminhe comigo lá para 2 Pedro. No versículo 1. No capítulo 1, perdão. No versículo 3. Olha só o que a Bíblia diz pra gente. Deus, com todo o seu poder divino, ele nos concede tudo o que nós necessitamos para viver uma vida de devoção. Ou seja, querido, você não tem mais desculpas. Deus já concedeu tudo o que você precisava para viver uma vida de entrega para Ele. Olha só o que Ele fala. E nós conseguimos isso pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por conta da sua glória e da sua excelência. E por conta dessa glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção no mundo, causada pelos desejos humanos. No versículo 5. Então se esforcem ao máximo para corresponder a essas promessas. O que eu quero te mostrar, querido, é que Deus não precisa dos teus esforços humanos. Lá no livro de Zacarias ele fala pra gente que não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, querido, o deserto não é nada mais nem menos a mostrar para você que a sua força não serve para nada no reino de Deus. A sua força não serve para nada, o seu dinheiro não serve para nada. Cara, nada dessa terra serve para nada no reino de Deus. Nada. Todas as coisas são movidas pelo Espírito. A consequência é o material se manifestar. Aquela oferta, aquela entrega, aquele abrir mão daquele desejo, largar pecados de estimação, tudo isso, querido, é consequência de uma vida no Espírito. Consequência de uma vida que você já caminha com Deus, que você anda com Deus, que você vive com Deus, sabe? E eu quero ler um último texto para você, que está lá em Romanos, capítulo 5. Olha só esse texto. O que Paulo vai dizer para a gente na carta de Romanos, no capítulo 5? Olha só, eu quero te mostrar isso. Lá no versículo 3. Também nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver em nós perseverança. Então, meu irmão, olha o que Paulo está falando. Nós nos alegramos em enfrentar desertos, dificuldades, provações. Porque são esses desertos, provações, esse tempo que Deus parece que está em silêncio, esse tempo que parece que Deus não está conosco, esse tempo que parece que Deus nos abandonou, eles geram em nós perseverança. E o que essa perseverança é? Essa perseverança não é de você ficar sendo teimoso ou orgulhoso. Essa perseverança é de continuamente, todos os dias, você se dobrar diante do Senhor, de você ser humilde, de você criar uma perseverança de constância, de busca a Ele. Deus tem esse desejo de perseverança para a sua vida. E esse é o foco que nós temos que ter. A perseverança aqui não é fazer a mesma coisa todos os dias no sentido de eu sou forte, eu consigo, eu posso, eu tenho uma rotina, um hábito. O que Deus está falando é, eu quero continuamente que você seja apaixonado, mesmo na dificuldade, mesmo na alegria, mesmo no ânimo, mesmo no desânimo. Eu quero te mostrar que a única coisa que eu quero é perseverança sua, buscando a minha face, me querendo, me desejando, me amando, me ansiando, sabe? E ele continua, essa perseverança que você tem, todos os dias irá produzir em você caráter aprovado.
Queridos, tem uma coisa que Deus ele preza na nossa vida como cristão, é o caráter. O caráter revela a manifestação do quanto Deus tem de nós. Cara, palavrões, pensamentos, desejos, sentimentos fora do padrão de Deus demonstram também um caráter fora da curva. Esse caráter fora da curva quer dizer então que o seu caráter, ou seja, aquilo que você é, não foi perfeitamente e aperfeiçoado, essa é a palavra, por Cristo ainda. Então não tem como você dizer para você, mas isso é normal. Não é normal. Não normalize aquilo que o diabo fala que é normal. Sabe? Na verdade, normalize aquilo que a palavra de Deus diz que é normal. Isso é o certo. Sabe? E ele continua falando, essa perseverança produz caráter aprovado, um caráter que Deus aprova, um caráter que é íntegro, santo. Não estou dizendo que você não vai mais pecar, misericórdia, mas é que tem um coração submisso, rendido, humilde, entregue. Ele continua, e esse caráter aprovado produz em nós, nos fortalece com esperança. O que é essa esperança, meu amigo? Esperança é todos os dias você acordar sabendo que é um bom dia para Deus se manifestar. Como nós falamos no último vídeo, querido, todos os anos Zacarias subia aquele ano, aquele templo, ele subia um monte do Senhor para fazer os sacrifícios anuais. E o que acontecia? Ele voltava sem uma resposta, mas ele tinha esperança. Ano que vem Deus irá falar conosco. Ano que vem Deus irá nos responder. Isso é uma profunda esperança. É que nem muitas vezes a gente vai nas igrejas e fala, poxa, já fazem mais de 2000 anos e Jesus não voltou ainda. Querido, quem está caminhando com Jesus, todos os dias, surge o sentimento, cara, Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. E se hoje, às 8 horas da noite, Jesus voltasse? E se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar... E isso não é uma falsa esperança. Isso é a plena convicção das Escrituras dentro de nós. Jesus, a qualquer momento, ele pode voltar. E isso tem que estar internalizado dentro do crente. E quando nós vivemos dessa forma, essa esperança, ela é cotidiana. E ele continua falando o seguinte, e essa esperança nunca nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, como é que eu faço para ser cheio do amor do Espírito Santo? Cheio de amor pelas pessoas, começando lá no começo, pelo sofrimento, pelo deserto. E aqui que tá, querido. Se você quer ter a estrutura de um cristão maduro, poderoso e cheio do poder de Deus, eu não tenho como te dar uma boa notícia. Mas para quem já passou por isso é uma boa notícia. Você vai ter que sofrer. E esse sofrimento que eu digo não é se martirizar, não é você se machucar. É as provações que Deus vai trazer, que vão destruir aquilo que você construiu, que vão quebrar o seu orgulho, que vão quebrar as suas amarguras, a tua falta de perdão, as tuas angústias. Deus, meu irmão, vai colocar você numa prensa hidráulica até o dia que você não aguentar mais. E quanto mais você tentar segurar isso, mais vai doer. Mais vai doer. E Deus coloca essas provações na nossa vida para a gente se dobrar e obedecer. Então, meu irmão, não seja um orgulhoso. Não seja um orgulhoso. Deserto vem por duas coisas. Primeiro, porque você talvez não está obedecendo, ou segundo, Deus quer provar o teu coração para te levar para um lugar novo. Sabe? E como nós falamos, João Batista não estava sendo provado, mas Deus estava levando ele a um lugar novo. Que era isso? Anunciar o Filho de Deus. Anunciar o reino de Deus. Então, querido, eu quero trazer esse entendimento bem claro para você, essa realidade para você, esse entendimento para você, de que deserto não é algo ruim. Deus ele quer gerar em nós a estrutura. E essa estrutura é para suportar a glória de Deus. Como o nosso amigo Jesus disse, como pode eu colocar vinho novo em odres velhos? Por acaso o odre que segura o vinho não iria se rachar e perder todo o vinho? Como eu poderia costurar remendo em uma roupa nova? Querido, Deus ele não vai fazer nada, Deus não vai derramar novidade de vida se você não tiver estrutura. E aí que tá, cara. Quanto mais estrutura você gera, mais experiências você tem. Só que essas estruturas elas não são orgulhos ou padrões que você cria sobre Deus. Não é sobre estruturas que você cria sobre Deus se move assim, porque Deus é um Deus flexível. Às vezes você está indo num caminho, no meio do caminho, Deus te corta no meio e fala assim, eu não quero que você faça isso. Deus ele pega todos os teus planos que você fez o resto da tua vida inteira, ele amassa todos eles, joga fora e você fala, e agora? O que eu estou falando de estrutura aqui é para suportar aquilo que Deus tem para nós.
para suportar a glória de Deus em nós, para suportar a presença de Deus em nós. E essa estrutura ela vem com uma chave muito profunda, que é a humildade. E eu quero ler um último texto para nós finalizarmos esse vídeo e essa série de 2 palavras praticamente, que está lá em 2 Coríntios novamente, lá no versículo 12, lá no capítulo 12. 2 Coríntios, no capítulo 12, eu quero te mostrar algo muito profundo, meu irmão. Lá no versículo 5, Paulo está falando de algo muito forte, onde ele conheceu um homem, que esse homem era ele mesmo, ele fala mais para frente isso, de que ele conheceu um homem, que ele conheceu o terceiro céu, ou seja, a maior experiência que uma pessoa pode viver aqui nessa terra é ver Deus face a face. É a maior experiência que existe. Você pode curar enfermos, você pode ressuscitar mortos. A maior experiência que um ser humano aqui nessa terra pode viver é ver Cristo face a face. Porque isso fala de eternidade. E Paulo teve essa experiência. E ele está falando dessa experiência, ele fala o seguinte: essa experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar. Ou seja, ele teve uma experiência tão profunda com Deus, tão forte com Deus, tão majestosa, que ele poderia se orgulhar disso. Ou seja, ele podia ser soberbo e falar, cara, eu conheci Jesus face a face. Vocês conheceram? Não. E Paulo não foi assim. Porque ele falou, eu tenho todos os motivos para me orgulhar. E ele falou o seguinte, mas eu não faço isso. Na verdade, as minhas razões de orgulho são as minhas fraquezas. Se quisesse me orgulhar, eu não seria insensato de fazer, pois estaria dizendo até mesmo a verdade. Mas eu não vou fazer isso, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer tipo de arrogância. E eu até mesmo pedi a Deus 3 vezes, supliquei ao Senhor que removesse, mas Deus disse, a minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora, fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. E por isso, eu aceito com prazer, meu irmão, por isso eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições, aflições que sofro por causa de Cristo, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Meu irmão, Deus não quer que você fique falando para si mesmo, eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou forte. Não. Deus prefere 1000 vezes aqueles que se humilham, aqueles que sabem que são fracos, porque esses não precisam passar por desertos bobos, desertos desnecessários, porque reconhecem que não são nada. E, queridos, eu vou dizer para você, todo cristão vai passar por essa provação. Todo cristão. Então eu quero mostrar para você, meu irmão, que a fraqueza é onde mais você deve se orgulhar. É onde você sabe que você é fraco e você se orgulha daquela fraqueza, porque Cristo opera por meio daquela fraqueza. Talvez as suas maiores dores vai ser onde você mais vai curar pessoas. Tenha essa compreensão, meu amigo. Não seja orgulhoso. Não deixe o pecado do diabo, que é o orgulho, roubar o teu coração. Não deixe isso. Seja humilde. Reconheça suas fraquezas. Reconheça o quanto você precisa de Deus. Talvez você fale de boca para fora, mas lá no fundo você é a pessoa mais orgulhosa que você conhece. Cara, os desertos vão vir para destruir você, cara. Destruir você. Literalmente. E Lucas, quem é essa pessoa que é destruída no deserto? O orgulhoso. Lá, voltando lá para a história de Israel, o deserto só vai vir para revelar o teu coração. E aqueles que não estão com o coração dispostos a serem humildes e reconhecerem os seus erros, e talvez até mesmo serem flexíveis de mudar suas crenças, eles vão morrer no deserto. Mas aqueles que são flexíveis, que ouvem a Deus, eles amam viver no deserto. Eles amam, porque é uma oportunidade de Deus revelar sua fraqueza e fazer daquelas pessoas fortes. Faz sentido para você? Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Deus, eu abençoo a vida do meu irmão. Eu abençoo a vida da minha irmã que está me assistindo. Espírito Santo, eu quero te pedir hoje que a fraqueza dela seja um motivo de orgulho. Espírito Santo, que o poder de Deus opere na sua fraqueza, que o poder de Deus seja revelado na glória de Deus sobre a vida dos teus filhos. Deus, gera estrutura, gera estrutura, gera estrutura. Que a estrutura de Deus seja colocada nos nossos corações. Senhor, que os desertos e as aflições, as dificuldades, os aflitos, o que for, Deus, gere em nós estrutura para suportar e carregar a glória de Deus. Assim nós oramos, nós nos entregamos e nos humilhamos na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Querido, que Deus te abençoe. Se você gostou, não se esquece, se inscreva, compartilhe, sabe, curta o vídeo, envia para os seus amigos, que eu sei que essa mensagem vai abençoar muito a sua vida. Tamo junto, que Deus te abençoe.